Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do Santo Padre Francisco para a 32ª Jornada Mundial da Juventude. Domingo de Ramos, 25 de março de 2018. Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Queridos jovens, a Jornada Mundial da Juventude 2018 constitui um passo mais na preparação da Jornada Internacional que se realizará no Panamá em janeiro de 2019. Esta nova etapa da nossa peregrinação tem lugar no ano em que está convocada a Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. É uma feliz coincidência. A atenção, a oração e a reflexão da Igreja concentrar-se-ão sobre vós, jovens, no desejo de perceber e, sobretudo, acolher o dom precioso que vós sois para Deus, para a Igreja e para o mundo. Como já sabeis, para nos acompanhar ao longo deste itinerário, escolhemos o exemplo e a intercessão de Maria, a jovem de Nazaré, que Deus escolheu como mãe do seu filho. Ela caminha conosco, rumo ao Sínodo e à JMJ do Panamá. No ano passado, guiaram-nos as palavras do seu cântico de louvor, O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, Lucas 1,49, ensinando-nos a conservar na memória o passado. Este ano, procuramos escutar, juntamente com ela, a voz de Deus, que infunde coragem e dá a graça necessária para responder à sua chamada. Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Lucas 1,30. São as palavras que o mensageiro de Deus, o arcanjo Gabriel, dirigiu a Maria, jovem simples de uma pequena povoação da Galileia. Capítulo 1. Não temas. Compreensivelmente, a inesperada aparição do anjo e a sua saudação misteriosa, Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, Lucas 1,28, provocaram uma forte turbação em Maria, surpreendida por esta primeira revelação da sua identidade e da sua vocação, que lhe eram ainda desconhecidas. Maria, como outras personagens da Sagrada Escritura, treme perante o mistério da chamada de Deus, que, de um momento para o outro, a confronta com a imensidão do desígnio divino e lhe faz sentir toda a sua pequenez de humilde criatura. O anjo, lendo no fundo do coração dela, diz-lhe: Não temas. Deus lê também o nosso íntimo. Conhece bem os desafios que devemos enfrentar na vida, sobretudo quando nos deparamos com as opções fundamentais de que depende o que seremos e faremos neste mundo. É a perplexidade que sentimos face às decisões sobre o nosso futuro, o nosso estado de vida, a nossa vocação. Em tais momentos, ficamos turbados e somos assaltados por tantos medos. E vós, jovens, quais são os medos que tendes? O que é que vos preocupa mais profundamente? Um medo de fundo que existe em muitos de vós é o de não ser amados, bem queridos, de não ser aceites por aquilo que sois. Hoje, há muitos jovens que, na tentativa de se adequar a padrões frequentemente artificiais e inatingíveis, têm a sensação de dever ser diferentes daquilo que são na realidade. Fazem contínuos fotorretoques das imagens próprias, escondendo-se por trás de máscaras e identidades falsas, até chegarem quase a tornarem-se, eles mesmos, um fake, um falso. Muitos têm a obsessão de receber o maior número possível de apreciações, gosto. E daqui, desta sensação de desajustamento, surgem muitos medos e incertezas. Outros temem não conseguir encontrar uma segurança afetiva e ficar sozinhos. Em muitos,
À vista da precariedade do trabalho, entra o medo de não conseguir encontrar uma conveniente afirmação profissional, de não verem realizados os seus sonhos. Trata-se de medos atualmente muito presentes em inúmeros jovens, tanto crentes como não crentes. E mesmo aqueles que acolheram o dom da fé e procuram seriamente a sua vocação, por certo, não estão isentos de medos. Alguns pensam, talvez Deus me peça ou virá a pedir demais. Talvez, ao percorrer a estrada que Ele me aponta, eu não seja verdadeiramente feliz, ou eu não esteja à altura do que me pede. Outros interrogam-se, se seguir o caminho que Deus me indica, quem me garante que conseguirei percorrê-lo até ao fim? Desanimarei? Perderei o entusiasmo? Serei capaz de perseverar a vida inteira? Nos momentos em que se aglomeram no nosso coração dúvidas e medos, torna-se necessário o discernimento. Este permite-nos pôr ordem na confusão dos nossos pensamentos e sentimentos para agir de maneira justa e prudente. Neste processo, o primeiro passo para superar os medos é identificá-los claramente, para não acabar desperdiçando tempo e energias a braços com fantasmas sem rosto nem consistência. Por isso, convido-vos todos a olhar dentro de vós próprios e a dar um nome aos vossos medos. Perguntai-vos, hoje, na situação concreta que estou a viver, o que é que me angustia? O que é que mais temo? O que é que me bloqueia e impede de avançar? Por que é que não tenho a coragem de abraçar as decisões importantes que deveria tomar? Não tenhais medo de olhar, honestamente, para os vossos medos, reconhecê-os pelo que são e enfrentá-los. A Bíblia não nega o sentimento humano do medo, nem os inúmeros motivos que o podem provocar. Abraão teve medo, Gênesis 12, versículo 10 a 11. Jacó teve medo, Gênesis 31, versículo 31, 32 e capítulo 32, versículo 8. E de igual modo, também Moisés, Êxodo 2, versículo 14, Êxodo capítulo 17, versículo 4. Pedro, Evangelho de São Mateus 26, versículos 69 a 75, e os apóstolos, Evangelho de 2 São Marcos, capítulo 4, 38 a 40, e Evangelho de 2 São Mateus, capítulo 26, versículo 56. O próprio Jesus, embora a um nível incomparável, sentiu medo e angústia. Mateus 26, 37 e Lucas 22, 44. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 40. Esta advertência de Jesus aos discípulos faz-nos compreender como muitas vezes o obstáculo à fé não é a incredulidade, mas o medo. Neste sentido, o trabalho de discernimento, depois de ter identificado os nossos medos, deve ajudar-nos a superá-los, abrindo-nos à vida e enfrentando serenamente os desafios que ela nos apresenta. De modo particular para nós, cristãos, o medo nunca deve ter a última palavra, mas ser ocasião para realizar um ato de fé em Deus e também na vida. Isto significa acreditar na bondade fundamental da existência que Deus nos deu, confiar que Ele conduz a um fim bom, mesmo através de circunstâncias e vicissitudes muitas vezes misteriosas para nós. Se, em vez disso, alimentarmos os medos, tenderemos a fechar-nos em nós próprios, a barricar-nos para nos defendermos de tudo e de todos, ficando como que paralisados. É preciso reagir, nunca fechar-se. Na Sagrada Escritura encontramos 365 vezes a expressão não temer, nas suas múltiplas variações, como se dissesse que o Senhor nos quer livres do medo todos os dias do ano.
O discernimento torna-se indispensável quando se trata da busca da própria vocação, pois esta, na maioria das vezes, não aparece logo clara ou completamente evidente, mas vai-se identificando pouco a pouco. O discernimento que se deve fazer neste caso não há de ser entendido como um esforço individual de introspeção, cujo objetivo seria conhecer melhor os nossos mecanismos interiores para nos fortalecermos e alcançarmos um certo equilíbrio, porque então a pessoa pode tornar-se mais forte, mas permanece em todo o caso fechada no horizonte limitado das suas possibilidades e pontos de vista. Ao contrário, a vocação é uma chamada do alto e, neste caso, o discernimento consiste sobretudo em abrir-se ao outro que chama. Portanto, é necessário o silêncio da oração para escutar a voz de Deus que ressoa na consciência. Ele bate à porta dos nossos corações, como fez com Maria, desejoso de estreitar amizade conosco através da oração, falar-nos através da Sagrada Escritura, oferecer-nos a sua misericórdia no sacramento da reconciliação, tornar-se um só conosco na comunhão eucarística. Mas é importante também o confronto e o diálogo com os outros, nossos irmãos e irmãs na fé, que têm mais experiência e nos ajudam a ver melhor e a escolher entre as várias opções. O jovem Samuel, quando ouve a voz do Senhor, não a reconhece imediatamente e 3 vezes foi ter com Eli, o sacerdote idoso, que acaba por lhe sugerir a resposta certa a dar à chamada do Senhor. Se for chamado outra vez, responde: "Fala, Senhor, o teu servo escuta." 1 livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Nas vossas dúvidas, sabei que podeis contar com a Igreja. Sei que há bons sacerdotes, consagrados e consagradas, fiéis leigos, muitos deles também jovens, que vos podem acompanhar como irmãos e irmãs mais velhos na fé, animados pelo Espírito Santo, serão capazes de vos ajudar a decifrar as vossas dúvidas e a ler o desígnio da vossa vocação pessoal. O outro é não apenas o guia espiritual, mas também quem nos ajuda a abrir-nos a todas as riquezas infinitas da existência que Deus nos deu. É necessário abrir espaços nas nossas cidades e comunidades para crescer, sonhar, prescrutar novos horizontes. Nunca precais o prazer de gozar do encontro, da amizade, o prazer de sonhar juntos, de caminhar com os outros. Os cristãos autênticos não têm medo de se abrir aos outros, de compartilhar os seus espaços vitais, transformando-os em espaços de fraternidade. Não deixeis, queridos jovens, que os fulgores da juventude se apaguem na escuridão de uma sala fechada, onde a única janela para olhar o mundo seja a do computador ou do smartphone. Abri de par em par as portas da vossa vida. Os vossos espaços e tempos sejam habitados por pessoas concretas, relações profundas, que vos deem a possibilidade de compartilhar experiências autênticas e reais no vosso dia-a-dia. Capítulo 2. Maria. Eu te chamei pelo teu nome. Isaías 43, versículo 1. O primeiro motivo para não temer é precisamente o facto de Deus nos chamar pelo nome. O anjo, mensageiro de Deus, chamou Maria pelo nome. Dar nomes é próprio de Deus. Na obra da criação, Ele chama à existência cada criatura com o seu nome. Por trás do nome há uma identidade. Aquilo que é único em cada coisa, em cada pessoa. Aquela essência íntima que só Deus conhece profundamente. Depois, esta prerrogativa divina foi partilhada com o homem, a quem Deus concedeu dar um nome aos animais, às aves e até aos próprios filhos. Gênesis 2, versículo 19 e 21 e depois capítulo 4, versículo 1.
Muitas culturas compartilham esta profunda visão bíblica, reconhecendo no nome a revelação do mistério mais profundo de uma vida, o significado de uma existência. Quando chama pelo nome uma pessoa, Deus revela-lhe ao mesmo tempo a sua vocação, o seu projeto de santidade e de bem, pelo qual essa pessoa será um dom para os outros e se tornará única. E mesmo quando o Senhor quer ampliar os horizontes de uma vida, decide dar à pessoa chamada um novo nome, como faz com Simão, chamando-o Pedro. Daqui veio o uso de adotar um novo nome quando se entra numa ordem religiosa, para indicar uma nova identidade e uma nova missão. A chamada divina, enquanto pessoal e única, exige a coragem de nos desvincularmos da pressão homogeneizadora dos lugares comuns, para que a nossa vida seja verdadeiramente um dom original e irrepetível para Deus, para a Igreja e para os outros. Assim, queridos jovens, ser chamados pelo nome é um sinal da vossa grande dignidade aos olhos de Deus, da sua predileção por nós. E Deus chama cada um de vós pelo nome. Vós sois o tu de Deus, preciosos a seus olhos, dignos de estima e amados. Isaías 43:4. Acolhei com alegria este diálogo que Deus vos propõe, este apelo que vos dirige, chamando-vos pelo nome. Capítulo 3. Achaste graça diante de Deus. O motivo principal pelo qual Maria não deve temer é porque achou graça diante de Deus. A palavra graça fala-nos de amor gratuito, não devido. Quanto nos encoraja saber que não temos de merecer a proximidade e a ajuda de Deus, apresentando antecipadamente um currículo excelente, cheio de méritos e sucessos. O anjo diz a Maria que já achou graça diante de Deus, não que a obterá no futuro. A própria formulação das palavras do anjo faz-nos compreender que a graça divina é ininterrupta, não algo fugaz ou momentâneo, e por isso nunca falhará. E no futuro também haverá sempre a graça de Deus a sustentar-nos, sobretudo nos momentos de prova e escuridão. A presença contínua da graça divina encoraja-nos a abraçar com confiança a nossa vocação, que exige um compromisso de fidelidade que se deve renovar todos os dias. Com efeito, a senda da vocação não está desprovida de cruzes. Não só as dúvidas iniciais, mas também as tentações frequentes que se encontram ao longo do caminho. O sentimento de inadequação acompanha o discípulo de Cristo até ao fim, mas ele sabe que é assistido pela graça de Deus. As palavras do anjo descem sobre os medos humanos, dissolvendo-os com a força da boa nova de que são portadoras. A nossa vida não é pura casualidade, nem mera luta pela sobrevivência, mas cada um de nós é uma história amada por Deus. O ter achado graça aos olhos dele significa que o Criador entrevê uma beleza única no nosso ser e tem um desígnio magnífico para a nossa existência. Esta consciência, certamente, não resolve todos os problemas, nem tira as incertezas da vida, mas tem a força de a transformar em profundidade. O desconhecido que o amanhã nos reserva não é uma obscura ameaça a que devemos sobreviver, mas um tempo favorável que nos é dado para viver a unicidade da nossa vocação pessoal e partilhá-la com os nossos irmãos e irmãs na Igreja e no mundo. Capítulo 4. Coragem no presente.
Da certeza de que a graça de Deus está conosco, provém a força para ter coragem no presente. Coragem para levar por diante aquilo que Deus nos pede aqui e agora, em cada âmbito da nossa vida. Coragem para abraçar a vocação que Deus nos mostra. Coragem para viver a nossa fé sem a esconder nem atenuar. Sim, quando nos abrimos à graça de Deus, o impossível torna-se realidade. Se Deus está por nós, quem pode estar contra nós? Romanos 8:31. A graça de Deus toca o hoje da vossa vida. Agarra-vos, assim como sois, com todos os vossos medos e limites. Mas revela também os planos maravilhosos do Senhor. Vós, jovens, precisais de sentir que alguém tem verdadeiramente confiança em vós. Sabei que o Papa confia em vós, que a Igreja confia em vós, e vós, confiai na Igreja. À jovem Maria foi confiada uma tarefa importante, precisamente porque era jovem. Vós, jovens, tendes força. Atravessais uma fase da vida em que certamente não faltam as energias. Usai essa força e essas energias para melhorar o mundo, começando pelas realidades mais próximas de vós. Desejo que na Igreja vos sejam confiadas responsabilidades importantes, que se tenha a coragem de vos deixar espaço. E vós, preparai-vos para assumir estas responsabilidades. Convido-vos ainda a contemplar o amor de Maria. Um amor solícito, dinâmico, concreto. Um amor cheio de audácia e todo projetado para o dom de si mesma. Uma igreja impregnada por estas qualidades marianas será sempre uma igreja em saída, que ultrapassa os seus limites e confins para fazer transbordar a graça recebida. Se nos deixarmos contagiar pelo exemplo de Maria, viveremos concretamente aquela caridade que nos impele a amar a Deus acima de tudo e de nós mesmos, a amar as pessoas com quem partilhamos a vida diária. E amaremos, inclusive, quem nos poderia parecer, por si mesmo, pouco amável. É um amor que se torna serviço e dedicação, sobretudo pelos mais fracos e os mais pobres, que transforma os nossos rostos e nos enche de alegria. Gostaria de concluir com as encantadoras palavras pronunciadas por São Bernardo, numa famosa homilia sobre o mistério da Anunciação. Palavras que manifestam a expectativa de toda a humanidade pela resposta de Maria. Ouvistes, ó Virgem, que conceberás e darás à luz um filho. Ouviste que isso não será por obra de varão, mas por obra do Espírito Santo. O anjo aguarda a resposta. Também nós, Senhora, esperamos a Tua palavra de misericórdia. A Tua breve resposta pode renovar-nos e restituir-nos à vida. Todo o mundo, prostrado a Teus pés, espera a Tua resposta. Dá depressa, ó Virgem, a Tua resposta. Queridos jovens, o Senhor, a Igreja, o mundo, esperam também a vossa resposta à vocação única que cada um tem nesta vida. À medida que se aproxima a JMJ do Panamá, convido-vos a preparar-vos para este nosso encontro com a alegria e o entusiasmo de quem deseja fazer parte de uma grande aventura. A JMJ é para os corajosos, não para jovens que procuram apenas a comunidade, recuando à vista das dificuldades. Aceitais o desafio? Papa Francisco, Vaticano, 11 de fevereiro, 6º domingo do tempo comum, em memória de Nossa Senhora de Lourdes, 2018.